Nós estamos, irmãos, trabalhando os 10 mandamentos, princípios absolutos do reino de Deus. O alvo desse estudo é trazer aos nossos corações a importância desses princípios. Primeiro, a sua relevância. Então, são relevantes estes 10 princípios. Relevância disto para as nossas vidas. Segundo, é que, sendo relevante ou relevantes para a minha vida, eles são naturalmente contemporâneos. Porque a ideia é que, no mundo aí fora, que esses 10 mandamentos, eles são retrógrados. E que nós não podemos hoje viver sob esta tutela. Mas, no entanto, a palavra de Deus, ela enumera esses mandamentos como relevantes e contemporâneos. Então, nós já fizemos um estudo de pano de fundo para estudarmos qual a visão de Deus com relação aos 10 mandamentos, qual o propósito de Deus ao dar os 10 mandamentos, e agora nós estamos estudando um por um. Então, nós começamos quarta-feira passada, e nós vamos continuar hoje o primeiro mandamento. E está exatamente em Êxodo 20, 1, 2 e 3. Não importa muito quem está em que posição em nossas vidas, até que resolvemos a questão de quem está em primeiro lugar. O que importa é quem ocupa o primeiro lugar. A partir do primeiro lugar, nós vamos centrar, vamos nos equilibrar a partir desse ponto. E a ideia do texto e o cerne desse princípio, do primeiro princípio, é este. Quem está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Deus requer do seu povo o primeiro lugar. Deus requer do seu povo o lugar de prioridade. E isso se reveste de uma significação muito grande para o meu e o seu tempo, porque nós estamos dando o lugar de Deus a outras coisas e a outras pessoas. Eu não sei se vocês conseguem, até porque eu consigo fazer isso, porque a minha leitura, ela não é individual, minha leitura é congregacional. Então eu consigo, e depois de quase 35 anos fazendo isso, eu já faço isso sem muito esforço. Então eu consigo fazer uma leitura da igreja no geral. Então, por exemplo, o que eu observo? Alguém sonha por uma coisa. Assim, uma chácara, por exemplo. Uma casa com piscina. Vamos para uma casa com piscina que dá legal, né? Com esse calor, vai falar certinho para a gente. Sonhamos com a casa com piscina. Deus abençoa a pessoa, ela consegue, através do seu trabalho, ter uma casa com piscina. Aí só que ela decide não vir ao culto, porque é verão, e aí ela fica na piscina até as 8, 8h30, 9. Se for aquecida, ela fica o tempo todo. Então o que aconteceu com essa pessoa? Ela substituiu o culto a Deus, a adoração a Deus, a prioridade que ela sempre teve antes de ter a casa com piscina, mas depois que teve a casa com piscina, ela trocou. Ela trocou o abençoador pela bênção. Isso é um péssimo negócio. Porque a bênção, irmãos, ela não tem autoexistência.
a bênção depende do abençoador. E quando nós optamos pelo abençoador, a bênção é desfrutada na medida em que ela precisa ser desfrutada, mas ela não ocupa o lugar do Senhor que deu a bênção. Então isso você pode colocar o carro, o casamento, o trabalho. Quantas vezes a pessoa sonha com um posicionamento melhor na empresa, com uma empresa para si mesmo. Então quando consegue não vem mais ao culto. Deus fica relegado a segundo plano. Então o que Deus quer, irmãos, é exatamente o primeiro lugar. Deus é zeloso, Ele requer isso, é uma exigência simples dele. Ele simplesmente quer, olha, eu quero ocupar o primeiro lugar da sua vida. Então esses 3 versículos diz exatamente isso. Então falou Deus todas estas palavras. Ou seja, não há nada aqui que seja uma interpolação de Moisés. Ou seja, não há nada aqui que que Moisés colocou no... Isso que dá, né? Estou com 2 mensagens na cabeça, a de domingo e a de hoje. Então, aqui Moisés colocou. Então, ele não interpolou o texto. Esse texto é exatamente todas as palavras que Deus quis que Moisés falasse ao seu povo. Ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Primeiro ponto é esse. Deus é o Senhor absoluto e o nosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então a pluralidade de que nós podemos sim instituir outros deuses diante de nós. Já falamos nisso na quarta-feira passada, mas o que nós evidenciamos foi que Deus poderia reivindicar isto de Israel. Por que Deus poderia reivindicar isso de Israel? Porque ele fala isso no verso 2, não é? Olha, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, aquilo que Deus fizera por Israel, dava a Deus o direito de exigir isto de Israel, o primeiro lugar. E como eu disse quarta-feira passada, irmãos, esta palavra, claro que ela é aplicada de uma maneira generalizada. Ela tem aplicabilidade geral. Esses 10 princípios têm aplicabilidade geral. Quem vai fazer essa aplicabilidade é Deus que vai fazer isso. Não compete a mim nem a você fazer isso. Mas a aplicabilidade exclusiva é para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Esses 10 mandamentos, esses 10 princípios absolutos de Deus, não foram dados ao Egito. Não foram dados àqueles que estavam à volta de Israel. Esses 10 princípios foram dados ao povo de Deus. Então, este é um princípio, são princípios para mim e para você como crente. Enquanto Deus está dizendo, eu sou o Senhor e sou também o seu Deus. E a pergunta que nós levamos para casa, quarta-feira passada, nós colocamos que Israel devia a Deus toda a reverência, absoluta adoração. Israel devia isso ao Senhor, porque o Senhor o havia resgatado e tirado da casa da servidão. E a pergunta nossa que fomos para casa foi a seguinte, e quanto a mim e a você? Será que Deus também
tem o direito de reivindicar na minha e na sua vida o primeiro lugar? E eu gosto, irmãos, disso que eu vou apresentar para os irmãos, porque isso aqui faz parte de uma matéria no seminário, que para mim, que fui da igreja para o seminário, e com o meu conhecimento teológico era quase nulo. Eu conhecia muito a Bíblia, mas a teologia em si, propriamente dita, eu conhecia muito pouco. Até porque não tinha recurso para comprar livros, e a teologia, ela é aprendida a partir de estudos. E você precisa estudar muito para aprender a teologia propriamente dita. Então, quando eu cheguei no seminário, que foi apresentado nessa matéria chamada soteriologia, que é o estudo da salvação, isto cativou o meu coração. E ao fazer isso aqui, eu fiz com muita leveza, até porque qualquer livro teológico que você abrir na parte da soteriologia, que é o princípio da salvação, você vai encontrar estes passos. Então eu não tive muito esforço, até porque isso já faz parte da minha vida, e não foi muito difícil fazer de novo, trazer a memória, porque é uma sequência. E a sequência, normalmente, elas são fáceis de serem decoradas. Então, aprendidas, não decoradas, aprendidas. Então, tudo que tem uma sequência lógica é fácil de se aprender. Então, esse princípio eu quero trazer para os irmãos para termos a noção do custo que nós custamos a Deus. Por isso que, no final disto, nós não temos para onde escapar. Ou a gente coloca Deus como prioridade, ou então nós não temos nada a ver com isso que Ele fez conosco. A gente pode colocar qualquer outra coisa, mas também sofreremos consequências por fazermos isso. Primeira coisa que Deus fez por nós, em Cristo, foi abrir mão do seu Filho. Para mim, isso aqui é algo que eu não consigo e vocês também não vão conseguir dimensionar a quebra disto no projeto eterno. Pense vocês, o nosso Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isto desde a eternidade passada. Para a eternidade presente e futura. Ou seja, para sempre. Deus subsiste em 3 pessoas. Mas num dado momento da eternidade, este Deus decide tornar-se gente. Igual às suas criaturas. Imagine isso. Uma quebra de comunhão perfeita, de união perfeita, de tudo perfeito. Mas precisava ser feito isto, primeiro para se cumprir uma promessa feita pelo próprio Deus lá atrás em Gênesis 3,15. Então Deus precisava abrir mão de parte dele e vir e viver num corpo igual ao meu e o seu. Isso, na soteriologia, chama-se de humilhação. João 1,1
nós temos a dimensão da primeira realidade. João 1:1. Não, mas antes de se fazer carne tem algo aí tremendo, que é o que eu acabei de dizer. Hein? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso aqui que é interessante. Porque se nós pensássemos fora a este versículo, é mais um bebê que nasceu, como todos os outros. Mas aqui está mostrando que esta palavra, que verbo aqui é palavra, esta palavra, esse logos, ele se encarnou, que nós passamos lá para o verso 14. Veja a conexão que que João fala. Esse Paulo não vai sair hoje, eu passei a manhã toda estudando Paulo. Então, essa conexão que João fala com relação ao primeiro e ao 14 e o verso 14. Olha o que diz. E o verbo, esse verbo que estava com Deus, esse verbo que era Deus, então esse verbo, ele se fez carne. E não só isso, ele habitou entre nós. Ou seja, ele foi um de nós. Ele fixou residência aqui. Ele veio morar conosco. Irmãos, isso aqui é algo fantástico. Eu li, eu não sei mais onde eu li isso, mas eu li uma história que a pessoa estava olhando, estava armando uma tempestade muito grande, e os passarinhos estavam saindo ao invés de entrar para dentro. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Em vez dos passarinhos entrarem para dentro do galpão, os passarinhos estavam saindo. O camarada abriu tudo quanto era janela, jogou tudo quanto era farelinho que ele tinha dentro do galpão para os passarinhos entrar, porque eles iriam morrer com certeza. Mas ele não conseguia fazer nada para que os passarinhos entrassem no galpão que ele quisesse. E ele pensou, só teria uma maneira, se eu pudesse tornar-me passarinho. Foi exatamente isso que Deus fez. Para Deus colocar em nosso coração, para Deus dar-nos a dimensão certa, Ele se fez um de nós. E fixou residência. Ele habitou entre nós. E o que mais o versículo diz? Cheio de graça e de verdade. Ou seja, transmitindo tudo aquilo que ele era. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, aqui está a definição das duas naturezas de Jesus. Gente absolutamente homem e absolutamente Deus. Ou seja, enquanto Jesus andou por aqui, ninguém ficou em dúvida de que ele era também Deus. Por causa da sua glória, por causa da graça que exauria da sua vida, do seu dia a dia, por causa da sua verdade. Muitas vezes nós ouvimos textos que falam assim, e o povo e a multidão se admiravam, porque ele não falava como os outros. Ou seja, emanava de Jesus autoridade e poder. Mas para o Senhor vir
ele teve que vestir a minha e a sua roupa. Isso é humilhação. E aí sim, Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, fala dessa humilhação claramente. Filipenses capítulo 2. Olha, o que diz aí? 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, primeira coisa que Deus fez foi abrir mão do seu filho, e a primeira coisa que seu filho fez foi descer do céu por minha causa. É isso que Isaías 53 está dizendo. É isso que ele está dizendo, né? Mateus 8:20. Então, Jesus suporta deixar a seu lar, Deus absoluto, sem problemas nenhum relacional, porque ele era um com o Pai e um com o Espírito, então não tinha problema relacional. Todos os anjos estavam ao seu serviço, ele era adorado toda a eternidade, mas ele desceu. E quando ele desce, ele carrega todas as cargas de se habitar entre nós. E uma delas é sofrer a pobreza e a dificuldade. O Senhor absoluto de todas as coisas, o Deus pelo qual todas as coisas foram criadas. Paulo nos diz lá no seu sermão de Atos que tudo que existe só existe porque Ele é que fez com que essas coisas existissem, porque sem Ele nada do que foi criado poderia ter sido criado, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E agora Jesus está aqui em Mateus 8:20, dizendo àqueles discípulos que, pode ler. Já imaginaram isso, irmãos? 3 anos da vida de Jesus, ele não sabia onde ia dormir, ele não sabia o que ia comer, ele não sabia quem ia hospedá-lo. Ou seja, Jesus abriu mão da sua riqueza, e por isso que o texto diz, ele deu a sua riqueza, tomou a nossa pobreza, para que eu e vocês fôssemos ricos. Então, esse é um preço que ele pagou ao pisar aqui. Mas também lá em João, capítulo 1, verso 8, outro sofrimento que Jesus teve, que está lá, vamos ler lá, João 1:11. Pode ler, quem achar pode ler. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Isso é algo extremamente humilhante.
Se nós temos alguém na nossa família, um só, não precisa ser todo mundo, um só na nossa família, que não vai com a nossa cara, a gente já fica chateado. E a gente reclama assim, sangue no meu sangue, essa coisa toda, fica o tempo todo, não fica? Nós ficamos o tempo todo, e aqui Jesus foi rejeitado literalmente para aqueles para os quais ele tinha vindo, seu próprio povo. O Senhor pagou esse preço da rejeição. Verso Mateus 27, 26, Salmo 129, verso 3, também fala de outro preço que Jesus pagou. Mateus 27, 26, Salmo 129, 3. Lá no Salmo 129, claro que a semelhança de Isaías 53 é um salmo messiânico. É uma profecia que está sendo jogada lá na frente, num presente profético, não é? Vamos ler lá, Mateus 27, 26. Salmo 129, 3. Leia mais alto, Otaviano, por favor, meu irmão. Então, isso aqui é a dimensão dos açoites. E veja como é fantástico a Bíblia. Como que Deus é maravilhoso. Lá nos Salmos, falando o que ia acontecer lá na frente. E lá na frente só fala dos açoites. Não fala da profundidade dos cortes nas costas. Eu apanhava de uma maldita vara, chamada vara de marmelo. Isso da cadeia. Né? Então, mas não era nada, porque ela batia e levantava. Mas a sensação que que eu tinha é que ela estava cortando as minhas costas. Cortando as costas. Imagina, não fez suco. Não dilacerou. Mas o salmista está dando a dimensão, e alguns ficaram escandalizados com o Mel Gibson, quando ele colocou na cruz... Não, como é que é o nome do filme? Paixão de Cristo. Ele exagerou. Exagerou nada, irmãos. Exagerou nada. É porque nós vivemos num país intitulado cristão, mas nós não dimensionamos o que de verdade Jesus sofreu. Aquilo no filme é nada. É nada. Aquilo é um teatro. O que Jesus sofreu é muito mais do que aquilo ali. Sanguentou, houve muito sangue, houve muito corte. Tanto é que o salmista está dizendo que era como se tivesse passado um arado nas costas dele. É isso que ele está dizendo que iria acontecer com Deus, ou com Jesus, e como num presente profético. Está falando como se estivesse acontecendo. Porque a palavra de Deus é assim. Então ele foi açoitado. Outro preço que ele pagou por mim e por você. Lucas 22, 63 e 64. Outro preço que Jesus foi pago. Que Jesus pagou. Uma visão aqui é de Lucas, do médico. Não é? Talvez a mesma visão que Mateus teve, mas de uma maneira mais sentida, porque era um médico, não é? Vamos lá, 63, 64. Pode ler qualquer irmão.
Lucas 22, 63 e 64. Não. Não é esse? 63, 64? Será que eu anotei errado? 22? Não, não é. Isso. Isso. Aí. Então veja, olha aqui que aqui é lá açoite. Aqui pancadas. É a visão do médico. A leitura que o médico fez daquele momento. Depois, ó, vendava-lhe os olhos e batiam nele. Quem te bateu? Ficava fazendo, ridicularizando ao Senhor, não é? Que é outro sofrimento, que nós vamos ver daqui a pouco. E outra coisa, de humilhação para os judeus, que é para qualquer pessoa, cuspir no rosto. Isto é humilhação para qualquer pessoa. Agora vocês imaginam para Jesus. Mateus 27, 30. Aí permanece aí para a gente linkar a Lucas 22, de zombaria, de blasfêmia, de ridicularização com relação ao Senhor, quando ficam brincando com ele, batem nele e vedam-lhe os olhos e brincam com ele, não é? E falam, profetiza-se, faz isso, né? E blasfemam contra ele. Pode ler, o 30, 27 e 30. Olha aí. Cuspiam nele. E faziam o quê? Esse caniço foi dado a ele na hora de uma blasfêmia de ridicularização. O que é um caniço? Hein? Não entendi. Não, aquilo é cantil. Não. Caniço. O que é caniço? É um bambu. Ou cana. Ou cana. Então deram para ele isso como aquele instrumento de rei. Isto. Cetro. Deram para ele e falaram assim, agora reina sobre nós. Primeiro momento, pode olhar nos evangelhos, que é o momento em que eles estão blasfemando de Jesus, ridicularizando a Jesus, pega esse caniço, põe na mão dele, eu acho que é na hora que coloca a coroa. Coloca a coroa, dá o caniço e diz, reina sobre nós agora. E aí aqui agora eles estavam pegando aquele caniço e batendo na cabeça dele com ele. Humilhação total, Jesus Cristo sofrendo por mim e por você. Olha o 26 e 29 do capítulo 27. 26 a 29. Todo o processo de ridicularização, mas não precisa de ler, só para ler todo o processo. O que está faltando, irmãos? Registrar nos evangelhos da profecia messiânica de Isaías. Então isso ele fez. Não estou em 53. Não, mas 53 cumpriu-se. Agora, esse também cumpriu. Está cumprido.
O que é que no relato da prisão, da humilhação, da ridicularização, de tudo que Jesus sofreu, não passou isso? Eu não sei se no filme passou. Qual que é a maior honra de um rabino judeu? Me diga uma coisa. O que você nunca viu um rabino trajando ou se portando? Nunca você viu um rabino sem isso? Não. A barba. Isaías disse que a barba de Jesus foi arrancada. Você já tinha visto esse texto, não? Então, vamos lá. Isaías 50, verso 6. Isto, como que é? Isto. Jesus, aqui é unânime, todos os comentaristas, todos os exegetas, exatamente a barba de Jesus estava sendo arrancada para humilhá-lo. Não significa que arrancou toda a barba, mas desqualificando-o como mestre, como rabino. É humilhação. Humilhação ao extremo a esse Deus que se fez gente e habitou entre nós. Aí, para completar, Lucas 23, 38. E aí, João 19, 30. Lucas 23, 38. Pode ler. Então ele foi morto. Foi morto em humilhação. Todo mundo estava dizendo, aliás, ele estava dizendo a todo mundo que ali estava um rei, o rei dos judeus, morto. Ele humilha-se até o fim, como diz Paulo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí, João 19, 30. Que é o finalzinho disto aí. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu-se. Morreu. Então, esse foi o preço. Será que Deus, que além de fazer isso, nos amou, nos chamou num chamado eficaz, nos recebeu, nos perdoou, nos deu o privilégio de sermos feitos os teus filhos, os seus filhos em Cristo, que nos sustenta, nos mantém? Será que Deus tem todo o direito de exigir adoração exclusiva de nós, que fomos os alvos primeiros de tudo isso quanto Ele fez? E eu quero dizer para os irmãos, muito mais do que aos judeus, a quem Deus deu essas leis,
O que Deus fez com os judeus? Tirou-os do Egito, os abençoou numa viagem, demorou porque eles foram desobedientes de dura cerviz, dá-lhes uma terra e que eles tomem conta para possuir a terra. A mim e a você, ele fez tudo. Até o chamado a mim feito foi um chamado eficaz. O Espírito Santo trabalhou de tal maneira no meu coração que eu fui incapaz de dizer não. Ele queria me salvar de verdade. Tudo quanto Jesus fez, tudo quanto o Pai fez em Cristo Jesus, não merece, irmãos, esse Deus, prioridade na minha vida. Prioridade de tempo, prioridade nos dons, prioridade na minha devocional, na minha devoção. Prioridade. Jesus diz assim, se vocês não deixar pai e irmão por minha causa, vocês não servem. O que Jesus está dizendo? Eu quero ser prioridade. Eu quero ser o primeiro na sua vida. E, às vezes, irmãos, a gente não vê isso. Qualquer motivo serve para não lermos a palavra, para não orarmos, para não estarmos com aqueles que estão com o Senhor, para não virmos à reunião de oração, para não participarmos de colóquios espirituais, para não darmos mais tempo ao Senhor. Qualquer coisa serve. Quantas vezes os nossos dízimos são desviados? Aquilo que eu devo ao Senhor, como um ato de gratidão, eu não entrego. Não só na área espiritual, mas na área financeira. No meu tempo precioso, a gente faz tudo, e quando estamos morrendo em pé, a gente tenta ler a Bíblia. É claro que você dorme. E alguém ainda chega para mim e fala assim, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo ontem? Dormi orando. Que pouca vergonha. Já pensou, vocês conversando aí com Obama, tira um cochilo? Imagine você falando com Deus e dormindo. E mais uma vez, vindo para a igreja dele, conversando com o pessoal no Face. Redes sociais, estão aqui. O pessoal manda lá, ó. Se não coubesse processo, eu ia pedir para eles focarem na pessoa e jogar lá no painel. Alguns pais já autorizaram. E disseram, se quiser por escrito, vão dar por escrito. Claro que eu não vou fazer isso. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. As coisas de Deus precisam de acontecer e fluir a partir de Deus. Não pode ser mão de ferro. Eu faço isso, todo mundo. Aí, quando eu sair daqui, entrar um bonzinho, pastor Alexandre, que é bonzinho, ninguém faz mais. Não é assim que funciona. Não é? Então, Deus quer a prioridade. Deus quer ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Ele tem direito, irmãos. Deus tem direito sobre mim. Deus tem direito sobre você. Ele pagou o preço. Pagou o preço. Eu não sou mais meu. Eu sou dele. E por isso que ele tem que ocupar a prioridade da minha vida.
Eu preciso de gastar com Deus o melhor do meu dia, trazer a Deus o melhor que Ele tem me dado, porque Deus quer ocupar o primeiro lugar na minha vida. Quando olharmos em nossos corações, agora, o que você tiver ocupando o trono do seu coração, é esse que é o seu Deus. Carro, a casa, emprego, conta bancária, marido, mulher, filho, namorado, namorada, o que for. Porque Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar das nossas vidas. E o Deus que nos salvou, o Deus que propôs nos céus, abriu mão do seu Filho, é o Deus que quer ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. A impressão que eu tenho, irmãos, que este mandamento, como muitos outros, precisa de ser pregado mais vezes. Talvez eu vou transformar esse estudo aqui numa mensagem de domingo à noite, para que todos possam ouvi-lo. Deus tem o direito de requerer de mim e de você o trono do nosso coração. E o que é gostoso, quando nós fazemos isto, as outras coisas entram na maneira certa que deveriam entrar. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras coisas começam a entrarem no eixo. Aí vai sobrar tempo para fazer todas as outras coisas. Você vai estar mais animado, mais motivado, porque você está dando a prioridade certa. Você está colocando a pessoa em primeiro lugar, a pessoa de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que seja assim na minha e na sua vida. Deus primeiro. As outras coisas depois. Vamos cantar, irmãos, um hino. Um hino de número 218. Para isso acontecer, irmãos, ele tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Se assim não for, isso aqui não vai acontecer. Obrigado, Samuel. Se assim não for, não vai acontecer. 218. Vamos colocar em pé. Senhor? Põe aí que a gente sabe. É porque eu não tenho que ouvir. É essa. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus votos,
quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina em ti, reina supremo, meu Deus em mim. Ó, tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina enfim, reina, supremo, meu Deus em mim. Isso aí tem que ocupar o primeiro lugar. A vontade de Deus é feita por esses que Deus ocupa o trono do seu coração. Não tem como fazer a vontade de Deus se Ele não ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Alguém falando, eu já falei isso aqui quando nós estudamos sobre os princípios calvinistas. Alguém falou que o homem tem livre-arbítrio. E um dos pais da igreja, que eu nunca lembro quem é, eu falo que agora vou consultar, lembrei. Quando preciso, não lembro. Nunca codifiquei essa pessoa. Diz o seguinte, que o livre-arbítrio tem a ver com aquele que está montado em você. Se é o capeta, você vai fazer a vontade dele. Se é o Senhor, você vai fazer a vontade do Senhor. Então a vontade de Deus, ela é feita por aqueles que Deus reina, supremo, absoluto. Porque senão vai ser a sua, do outro, da multidão, da voz do povo, que não é voz de Deus. Isso é uma voz do diabo, do inferno. Não é? A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. A voz de Deus sempre está com a minoria. Porque a minoria é que faz a vontade de Deus. Então coloque Deus no seu coração como supremo. Eu sei que você pode até tê-lo como seu Salvador, mas precisa de colocá-lo como Senhor e como Rei Supremo